Seja bem-vindo de volta ao canal. Esse vai ser mais um vídeo tutorial, vamos dizer assim. Vou estar disponibilizando aqui para ti uma planilha de orçamento anual familiar, que é a minha planilha mesmo, a que eu uso. E eu sei que eu falo aqui no canal que eu não defendo muito controlar as coisas em planilha, mas ainda assim, por a gente não ter alguns aplicativos, ou enfim, da forma como eu gosto de visualizar o meu planejamento anual, no aplicativo para mim não funciona muito bem. Porém, o aplicativo, na minha opinião, ele funciona bem para coletar o dado financeiro. Então, já deve ter saído aqui no canal o vídeo de tutorial de como configurar inicialmente o aplicativo, mas eu ainda assim faço o meu planejamento anual em uma planilha. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar contigo um trechinho de uma aula que eu falo sobre planejamento anual familiar. Eu vou disponibilizar aqui embaixo também o link dessa planilha para tu fazer uma cópia e utilizar. E assim, falando um pouco de planilha, né? Isso acaba sendo mais para financista, né? Gente que gosta de lidar com isso, mas entender como utilizar uma planilha ajuda muito na facilidade, nas coisas como tu organiza a informação. Eu até estava conversando com o CFO de uma empresa bem grande aqui da minha cidade. É um faturamento ali de 500 milhões ano, um pouco mais que isso. E eles também têm o ERP deles, né? Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, eles têm o sistema em que organiza a informação, mas o planejamento orçamentário e até como eles organizam uma reunião de conselho é feito compiladas as informações no Excel e eles fazem os ajustes, mudam os cenários e tal. E esse é o objetivo da planilha também. Então a planilha que você vai ver nesse vídeo, ela te permite criar várias abas ali, você pode duplicar a aba e criar vários cenários e ver como o seu fluxo de caixa se comporta, entender como é que funciona esse cenário anual da tua família, dependendo do que tu for fazer, for investir, se tu vai fazer uma viagem e tal. O exercício de fazer esse planejamento, de preencher uma planilha, né, é muito legal porque tu começa a tomar decisões sobre o futuro, né? Quando tu começa a projetar o futuro, tu racionaliza melhor o que tu tem que fazer no hoje. Eu não me lembro se essa frase é de Peter Drucker, mas algum dos caras, né, desses gurus da administração que diz que o planejamento estratégico ele serve mais para a gente racionalizar o que a gente tem que fazer hoje. Eu não tenho aqui em aspas, mas enfim, é algo nesse sentido. Fazer esse exercício de planejar o teu ano te faz entender o que tu tem que atitudes que tu tem que fazer hoje para alcançar aquele planejamento. Então, preencher essa planilha vai ser um exercício de planejamento para ti. Espero que te traga muita clareza e discernimento sobre o que tu tem que fazer hoje para que tu alcance esse planejamento que tu desenhou na tua planilha. Aproveitando, né, agora esse vídeo provavelmente vai em agosto, ainda em setembro de 2023, não sei. Comece a exercitar e fazer com que se torne muito tranquilo para ti esse preenchimento, esse exercício de planejamento e já começa a planejar o teu 2024. Eu tô no conselho de empresas em que a gente já começa a questionar o planejamento de 2024, para que lá, provavelmente em novembro, a gente feche o planejamento de 24, já deixe tudo engatilhado para começar janeiro de 24 com o planejamento sendo rodado. Tá? Então olha essa planilha dessa forma, vai vendo que faz sentido pra ti, copia a planilha, faz as tuas modificações e tal. Eu sei que aqui na internet tem um monte de planilha disponível e tudo mais, e essa é mais uma, mas às vezes pode te dar um insight diferente, a forma como que eu visualizo e como que eu construo um planejamento familiar anual, né, como que a gente faz aqui em casa, pode te dar um insight diferente e às vezes fazer mais sentido pra ti do que das outras planilhas que tu encontrou por aí. Planilha de orçamento anual da família, então. Eu construí essa planilha para dar uma visibilidade melhor de um prazo de 12 meses e para facilitar o planejamento. E a gente alimenta ela com as informações do aplicativo ou você pode alimentar ela diretamente aqui. Como é que funciona a estrutura de um planejamento anual? No início aqui a gente tem as receitas e aqui a gente tem uma informação, ó, receita média mensal. O que esse cálculo ele vai fazer? Ele vai pegar o total das receitas e dividir por mês para você ter uma noção de receita mensal, depois a gente vai abrir isso. Custo das receitas, custo de estilo de vida, objetivos, resultado e fluxo de caixa. Se você é empresário e faz o DRE e fluxo de caixa da empresa, você vai perceber que é uma estrutura muito parecida, onde a gente tem receita, o custo é quanto mais receita eu tenho, mais custos eu tenho, o estilo de vida seria o equivalente a despesas fixas, os objetivos seriam o equivalente a imobilizado, e o resultado é quanto entrou versus o quanto saiu, e o fluxo de caixa, então, são as entradas e as saídas. E a gente começa preenchendo a planilha, então, com a primeira informação que é o saldo inicial, ou seja, lá no dia 31/12 do ano anterior, qual era o saldo inicial em todas as contas bancárias da família. Vamos supor que o saldo inicial lá então era de 43.733,76, tá? E esse valor aqui a gente coloca de forma manual
aqui para que seja possível calcular o fluxo de caixa depois. E a gente vai voltar aqui ao final para ver como é que esse fluxo de caixa se comporta quando a gente coloca os inputs de valores ali em cima. E nas reservas seriam as aplicações ou os valores guardados ou poupados nesse período. E aqui, ó, ele tem uma formulazinha, ou seja, ele vai pegar o que tem de aplicação e vai somar o valor da reserva. Então o que a gente precisa aqui? É colocar o quanto nós tínhamos de valor guardado lá no dia 31/12 do ano anterior. No caso aqui, para exemplo, tinha 81.228,43 mil guardados, seja na conta da corretora ou na conta poupança do banco, enfim, aonde você costuma separar esse recurso das tuas contas de movimentação do dia a dia. Então, iniciando aqui o preenchimento da planilha, vamos começar com as receitas. Então aqui temos os salários da esposa, do esposo, aluguéis, participações ou outras receitas. E como é que a gente faz isso? Então a gente começa preenchendo o salário de cada um, e vamos supor aqui que a Giovana tem um salário de 6 mil reais por mês, o Matheus também tem um salário de 6 mil reais por mês, né? E aqui ele já vai dando o total no ano, né? Vamos supor que a gente tem uma sala alugada, que isso dá por volta de R$1.000 por mês para nós. Participações, o que seria? Vamos supor eu sou sócio de uma empresa e há distribuição a cada 6 meses de dividendos. Então aqui lembrando, né, um exercício de planejamento e orçamento. Então vamos supor que a gente vai ter uma distribuição de 20 mil reais, por volta de 20 mil reais lá no mês 6 e ao final do ano mais 20 mil reais, vamos supor. Então um total de participações de 40 mil reais no ano. E outras receitas são coisas mais esporádicas que a fins de planejamento nem se contaria, vamos se dizer assim. Daí aqui, cada mês está somando, né, todas essas receitas e alguns meses algumas variações e tal. Então, o que poderia ter aqui também? Eu quero adicionar 13º. Então, lá no mês de novembro eu tenho a primeira parcela do 13º, depois em dezembro a segunda parcela. Aí eu posso vir aqui e só ampliar esses indicadores, né? Aqui que ele, no caso, ele está somando todas as linhas do ano, todos os meses. Aqui ele dá um percentual da receita, ou seja, dos 202 mil de total, qual é o percentual de 13º, qual é o percentual de salários, para você entender dentro do orçamento da família qual é aquela linha de receita ela mais impacta na receita total do orçamento. Depois aqui o percentual dos gastos eu vou explicar depois. Então, do 100% da receita, 35% veio de um salário, 35% veio de outro, praticamente 20% veio de participações de empresas e tudo mais. Uma dica aqui, tá? Não coloque investimento em bolsa ou participação de empresas aqui nessa planilha. Faça só o que você movimenta nas suas contas de banco comum, né? Não na conta da corretora. Porque senão vai tornar um modelo muito mais complexo e muito mais trabalhoso de fazer a gestão disso. Deixe para fazer a gestão dos investimentos num aplicativo como o Kinvo, o Trademap, ou numa planilha separada para você analisar a performance de investimento e outra para analisar finanças da família ou finanças pessoais. Então, com isso, você tem uma média e, por exemplo, se não fosse salário aqui e você for um profissional liberal, então rendimentos, por exemplo, e você tenta fazer esse exercício de planejar quanto você vai conseguir fazer de receita ou qual é o mínimo que você tem que fazer de receita ao longo do ano para que você tenha esse planejamento ajustado. Feito isso, nós temos os custos de receita. Aqui muito importante, né? Aqui ele está dando uma média de receita anual, né? E isso é importante para depois entender qual é a média de custo de vida, a média de custos e a média de objetivos, isso por mês, tá? E como a gente recebe por mês e as despesas vencem mensalmente, é importante a gente ter essa noção mensal. Quando a gente fala de imposto, né? Se eu sou um profissional liberal, eu tenho que emitir notas e tudo mais, o quanto que eu, para faturar isso ou para receber isso, eu tenho que emitir de nota fiscal e quanto isso vai impactar no orçamento, né? Porque isso vai sair da minha conta corrente, eu vou ter que pagar esse boleto da guia do DAS, por exemplo. E também, ainda se tu é profissional liberal, tu pode colocar outros custos aqui, como aluguel da clínica, custos com clientes, custos com viagens. Muito importante separar isso do estilo de vida total da família para que tenha uma visão mais clara. Você pode colocar aqui de uma forma prevista o quanto você vai gastar, por exemplo, com relação à sua receita. Ou seja, custos de receita são todos aqueles custos que quanto mais receita eu tiver, maiores serão meus custos. Por exemplo, se eu sou um consultor, para eu fazer mais receita, provavelmente eu tenho que viajar mais. Então eu vou colocar aqui um orçamento para que eu tenha de viagens, né? Eu vou gastar aí R$500 por mês com viagens. E eu vou colocando isso aqui no meu orçamento. E aqui a mesma coisa, eu posso trazer isso aqui para baixo. Dá um custo médio aqui de R$1.100 por mês.
E eu vou colocando aqui a previsão de, então, do que eu tenho de impostos a pagar, enfim, em outros custos que eu possa vir a ter para que eu faça mais receita. Normalmente se tu é assalariado, se tu quiser controlar isso aqui também pode ser a questão de imposto de renda já descontado na folha, o INSS, só que aqui daí você vai ter que botar o valor bruto do Olerite, né, e o valor bruto que vem na folha, se você quiser monitorar isso. Então, avançando aqui para os custos de vida. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu explico as categorias, né, como a gente categoriza isso, mas as principais são alimentação. Então, o que vocês têm previsto de gastar com alimentação ao longo do ano, dentro do perfil de consumo de vocês. Um conselho, né? Normalmente janeiro e dezembro a gente costuma ter um custo um pouco maior por conta da sazonalidade do ano. Os gastos com a casa, então aluguel, condomínio, empregada doméstica, internet, lavanderia, luz, manutenção da casa. Então o que é muito legal se você já deixar um orçamento, algum valor, para que você possa gastar com manutenção da casa, por exemplo, né? Olha, ele já vai somando aqui, então aqui está somando. Um orçamento também para utensílios domésticos. Da mesma forma ele soma aqui tudo ao lado. Casa da praia, se você tiver uma casa da praia, um orçamento para você gastar com a casa da praia, seja com energia, luz. Você pode replicar também essas categorias aqui para a casa da praia. Gastos com educação, então, gastos esporádicos, né, dízimo, doações e ofertas e presentes. Legal aqui, às vezes, se você quiser ter um planejamento mais afinado, colocar, lá em abril tem o aniversário do meu pai, colocar aqui mais ou menos o valor para presente para ele e tal, começar a fazer esse exercício de planejamento do futuro. Gastos com os filhos, gastos pessoais, do marido, da esposa, impostos, e aqui é bem legal planejar a sazonalidade, porque tem as questões de IPTU, se você pudesse programar para pagar o IPTU já no início do ano, você vai pagar mais barato do que se pagar parcelado ao longo do ano. As questões de IPVA, por exemplo, então já coloca isso no orçamento do mês que tem que pagar o IPVA. Outras taxas, né? Por exemplo, aqui pode ser a taxa de lixo do teu imóvel e tudo mais. Então planejar essas questões de imposto dentro do custo de vida da família. As questões de lazer, às vezes separar do marido, da esposa e ter o lazer da família. E aqui, enfim, refeições e tal, ou orçamentos para outras saídas. E, por exemplo, que no mês de julho tem um planejamento para fazer uma viagem pequena, né? Vamos supor, por volta de R$ 3.700 de orçamento. Outros gastos, eu sempre acho importante deixar uma categoria de outros gastos aqui e um orçamento previsto para gastos mais esporádicos que a gente não tenha mapeado aqui. Mesma coisa para saúde, seguros de vida, carro residencial, então projetar isso para 12 meses, serviços financeiros e um orçamento aí para transportes. Como você pode ver, a soma aqui ela vai variar de acordo com os meses, porque a gente tem meses que a gente vai ter mais gastos, né? Terão imprevistos. Imprevistos ainda assim eles podem ter um certo nível de planejamento. E aqui a gente tem então um custo médio de vida que a gente projetou para esse ano, né? Então a gente tem uma receita de 16, um custo de 1.000 e um custo médio projetado. Feito esse exercício de planejar 12 meses do custo de vida, a gente pode entrar nos objetivos da família. Se a família tem um objetivo de fazer uma viagem maior, né, diferente do lazer da família aqui, que seria um passeio numa cidade vizinha, né, ou no outro estado, mas a família tem um objetivo aqui de ter uma viagem maior, ou de repente fazer uma reforma na casa, alguma coisa que foge realmente do estilo de vida da família, mas aquilo vira um objetivo financeiro, ou seja, quitar uma dívida e tudo mais. Então você pode colocar um orçamento para você se organizar com relação a isso, né? E da mesma forma, alguma reforma que você vai ter que fazer, e daí começar já a orçar e colocar isso já no orçamento aqui, e o que você pretende fazer de aportes ou guardar dinheiro, né? Então quando a gente coloca aqui, eu pretendo guardar aqui 10 mil nesse mês, 10 mil no próximo e tal, e colocando isso ao longo dos 12 meses, mas eu vou mostrar aqui no fluxo de caixa como é que isso, você poderia ver isso de uma forma melhor. Quando a gente olha para o resultado, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está somando receita menos custo menos despesas de vida. E ele não está usando os objetivos aqui, porque os objetivos nessa planilha a gente está entendendo como um reinvestimento na própria família ou em reservas financeiras. E aqui então no total do ano a gente entende que a gente tem 202 mil de receita, né, e tirando os custos e as despesas a gente vai ter um resultado positivo de R$ 11 mil
ao final do ano. E aqui, como a gente colocou, ó, já começou a formar um fluxo de caixa aqui. Nós colocamos o saldo inicial, as entradas, então ele está puxando esse valor lá das receitas. As saídas, então ele está somando custo, custo de vida e objetivos. E aqui na aplicação ele está buscando esse valor, olha só que legal, ele está buscando esse valor do quanto eu pretendo aplicar. E ele soma aqui no saldo final. Isso aqui está fazendo o fluxo de caixa, né? Enquanto no próximo mês, o que o próximo mês está fazendo? Ele pega o saldo final do último mês e traz para o saldo inicial do próximo mês. Ele soma com a entrada do mês, tira da saída, depois tira a aplicação. E esse valor da aplicação vai para o saldo de reservas aqui. Então o que a gente percebe? Que nosso planejamento, lá nos meses de abril, maio, junho, julho e aqui sequentemente, teremos caixas negativos, né? Ou seja, a gente precisa ajustar o nosso orçamento e daí a gente precisa ver aonde aqui no custo de vida a gente pode alterar, ou, né, no custo de vida aqui, ou nas questões de objetivos que a gente tem que alterar, como por exemplo, eu não vou conseguir fazer esses aportes aqui. Ó, aí beleza, meu fluxo já ficou mais positivo, né? Mas ainda assim, como é que eu conseguiria projetar? Olha só, esse aporte de 20 mil reais, muito provavelmente eu vou ter que fazer só ele em dezembro. Ó, para que eu mantenha o meu fluxo positivo ao longo do ano. E nesse planejamento, então, eu tenho aqui que eu vou aplicar 20 mil reais lá em dezembro, né, conforme o meu fluxo de caixa me permite fazer. Eu tenho aqui que vai entrar 202 mil e vai sair 238 mil, né, porque tem as questões de objetivos e reserva financeira. E ao final do ano, eu tinha 81 mil guardado, eu vou ter 101 mil guardado. E aqui eu não estou analisando a rentabilidade do investimento, né, mas sim o que eu tenho guardado no saldo total lá na corretora, o que eu, enfim, tudo que saiu da minha conta corrente foi para a conta da corretora, e um saldo previsto de R$ 3.900. Então, esse é um exercício de planejamento de um ano para o orçamento da família, em que é muito parecido com o planejamento de uma empresa, por exemplo, de um orçamento de uma empresa. E aí, me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa planilha. Ela é muito parecida com o que a gente faz gestão orçamentária em empresas. Dentro de tudo que eu já testei, isso é o que mais faz sentido para mim, da forma como a gente projeta o orçamento aqui em casa. Importante que, principalmente, o orçamento familiar seja feito em família, né? Em que se fizer um orçamento sozinho, não compartilhar com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, cumprir esse orçamento vai ser muito difícil. Essa atividade de fazer o orçamento, ela deve ser feita em família, para que você consiga colocar ali os interesses, os objetivos de cada um e os objetivos da família, projetando custo de vida, investimentos, receitas e tudo mais, para que todo mundo esteja comprometido em fazer esse orçamento. Então comenta aqui embaixo se essa planilha te ajudou alguma coisa, uma forma de visualizar. Se tu tentou colocar ela em prática, comenta aqui embaixo como tem sido para ti, como é que foi fazer esse exercício do orçamento e tudo mais. Compartilha com teu parceiro, com a tua esposa, com teu esposo, ou com teus filhos, enfim, ou até da tua empresa, se fizer sentido para ti, mas não é tanto objetivo, tá? Uma gestão orçamentária de empresa é um pouquinho mais complexo do que isso. E se esse vídeo fez sentido pra ti, deixa um like pro YouTube entregar ele pra mais pessoas. Se tem sido legal esse tipo de conteúdo mais tutorial, comenta aqui embaixo também pra eu entender se faz sentido para as pessoas que me acompanham aqui esse tipo de vídeo, um vídeo às vezes mais técnico, né? Por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!